Pessoal, hoje nós vamos ver um conteúdo novo chamado de Revolução Francesa, ok? De antemão, Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Ela se encontra dentro de um quadro chamado Revoluções Burguesas, ok? Mas por que Revolução Burguesa? Porque foi uma revolução pensada pela burguesia. A burguesia era uma classe social que estava em ascensão, ela desejava poder. Como ela foi pensada por essa classe, ganha-se esse nome de Revolução Burguesa. Mas, pessoal, antes de começar o nosso estudo sobre Revolução Francesa, vamos deixar aqui bem claro o significado dessas palavras: revolta, revolução e golpe. Gente, revolta é um montinho, por exemplo, uma conjuração, é um movimento que inicia, que contesta ali o poder, mas que no final ele é massacrado e não há uma grande mudança. Já a revolução sim, ela dá certo e ela consegue mudar a sociedade. Ela traz uma grande mudança, ela muda aquela estrutura que antes era dita consolidada e passa a existir uma nova realidade, graças à revolução. E geralmente essa revolução, ela vem de fora, é a tomada do poder pelo povo, ok? Nesse caso, nós tínhamos o absolutismo, nós tínhamos um rei ali com poder centralizado em suas mãos, achando que mandava em tudo. E de repente vem a burguesia, vem os camponeses, vem o que nós conhecemos de terceiro estado e toma o poder desse rei. Isso é considerado uma revolução. E golpe? O golpe a gente vai aprender no final da Revolução Francesa, ok? Mas de antemão, esse conceito significa o quê? Significa a tomada do poder pelo próprio poder. Ou seja, existe alguém, um grupo, que está ali dentro do poder, em vigor, e resolve passar a perna, né? Para vocês entenderem melhor. Passa a perna ali e toma o poder. Ou seja, ele estava já no governo, mas ele queria estar no topo. Então ele toma o poder. Simples e fácil. Mas vamos lá para a Revolução Francesa, que de fato é o que nos interessa nesse momento. Então, pessoal, para compreendermos um pouco melhor como foi a Revolução Francesa, a primeira coisa que devemos fazer é nos perguntar: o que estava acontecendo com a França? Isso, nós vamos colocar um conceitozinho aqui para ficar fácil e vamos chamar de França pré-revolucionária, ou seja, é a França antes da Revolução. Porque uma revolução, meu povo, ela não vai acontecer do nada. Os homens da época não vão acordar, eu quero derrubar o governo. Existe todo um contexto que promove esses homens a escolherem fazer uma revolução. Primeira coisa, adivinha? Ideias iluministas. Sim. O que eram as ideias iluministas que a gente tanto estuda? O que eram as ideias iluministas? Um dos objetivos das ideias iluministas era a derrubada do absolutismo e a instauração de uma república. O que é uma república? Governo do povo, né? E a França fez com que os intelectuais, com que o povo, na época, desejasse que o rei fosse tirado do poder e fosse colocado um governo que os representasse, ok? Eu digo assim, o povo, mas convenhamos, quem planejou essa revolução foram os estudiosos, foram o que nós chamamos de profissionais liberais. Alguns médicos, advogados, professores, que iam para as universidades e acabavam tendo contato com as ideias iluministas e voltavam para a França com esse desejo de ver uma nova França surgir, onde a maioria das pessoas fossem representadas, já que o poder estava ali centralizado entre o primeiro estado, que era o rei, e o segundo estado, que era a igreja. Esse, gente, é o momento que nós devemos, né, estudar com muito cuidado
sobre como é que era formada a sociedade francesa da França pré-revolucionária. Nesse esquemazinho que vocês estão vendo aqui, vocês podem observar que a França estava dividida em 3 estamentos. Primeiro estado, que era o rei. Segundo estado, que era a nobreza e a igreja. E o terceiro estado, que era onde havia a maioria da população. E quando eu falo de maioria da população, eu não estou me referindo apenas a pessoas pobres, mas a burguesia. Lembra da burguesia que se formou lá no final da Idade Média? Ela ainda não tinha conseguido ascender ao poder. E essa é a revolução burguesa, lembra? É a revolução que vai conseguir levar ela, burguesia, para um outro estamento da sociedade. Só que ela sozinha ela não ia conseguir. Então ela pede ajuda à maioria da população, que é camponeses, que são pessoas pobres, que são, por exemplo, os sans-culottes, que eram pobres urbanos que ficavam ali pela cidade. Pede ajuda àqueles camponeses, aqueles servos que ainda estavam no campo sendo explorados, dizendo que aquilo ainda era feudalismo e que aquilo não poderia existir mais no mundo que eles viviam e que era preciso se revoltar. Diante desse quadro, eles conseguem instaurar uma revolução, ok? Mas vamos agora analisar o passo a passo de como se chegou a essa revolução. Pessoal, a nobreza da França, ela estava extrapolando, sabe? Se o tempo todo ela nunca foi muito de medir gastos, e estava no governo o rei Luís XVI e sua recente esposa, Maria Antonieta, que era uma rainha da Áustria, que aos 15 anos de idade tinha se mudado para a França para se tornar a rainha da França. Já que o seu sogro, que era o atual rei, ele tinha falecido e deixado todo o governo endividado nas mãos do seu jovem filho de 15 anos. E aí, meu povo, imagina só 2 jovens com 15 anos tendo um governo para lidar, um governo todo atordoado, com pessoas se revoltando, com pessoas passando fome. E digamos que o rei ele não tinha um pulso muito firme, então a rainha ela acabava extrapolando muito em questão de festas, em questão de bebidas, em questão de comida, né? Ela mandava importar comidas de outros países para sua cachorrinha. Eu vou colocar depois um vídeo que é para vocês verem um pouquinho de como era o cotidiano na corte francesa. Opa! E aí, gente, o povo não aguentou mais, porque tinha muita gente morrendo de fome nas ruas, enquanto que eles fazendo altas festas lá no Palácio de Versalhes. Outro motivo também é a questão ali mais de poder. Estava havendo uma guerra lá na América, lá nos Estados Unidos. E os velhos políticos ali conseguiram, de alguma forma, convencer o rei, que já não tinha quase que dinheiro nenhum, a financiar essa guerra. Uma guerra que não tinha nada a ver com eles. Por que esses velhos políticos queriam que a França ajudasse nessa guerra lá dos Estados Unidos? Porque a guerra que estava sendo travada pelos Estados Unidos era a famosa Guerra de Independência. E essa Guerra de Independência, os Estados Unidos estavam lutando
para se libertar de sua metrópole, que era a Inglaterra. E, historicamente, a Inglaterra é uma grande inimiga da França. Então, se tem uma colônia querendo se desprender, né, da Inglaterra, a França vai lá e ajuda essa colônia, porque assim, dessa forma, ela também estaria atacando sua arqui-inimiga e ganhando com isso, obviamente.